Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fonte da Alma Tarô. Essa é a leitura para o signo de Aquário, para o mês de novembro. Como que vocês estão, aquarianos? Espero que estejam bem. Vou iniciar a sua tiragem. Lembrando que são mensagens coletivas, não ressoa com todo mundo. Pega para você apenas o que faz sentido, tá bom? Vamos lá, uma mensagem para Aquário desse mês. A liberdade já é sua, Aquário, tá? Tá precisando de liberdade aqui, se libertar de alguma situação. Fundo do deck é a energia do casal e complemento, tá? Que ele fala assim, ó. Saia da estrutura fixa, você precisa de liberdade. Espere mais dessa situação, utilize a sua criatividade para servir aos outros. Você está em uma etapa de dar e entregar muito de si, tá? Eu vou ler a mensagem para você para a gente entender mais. A carta do casal e complemento fala que chegou o momento de ter um parceiro amoroso com você. A pessoa que se encontra em sua vida tem um propósito de aprendizagem. Abra seu coração à entrega amorosa, tá? Que vale a alegria, né? Esse é o momento de fazer uma associação e de receber apoio, tá? Pode ser que seja importante esse mês o aquariano se abrir para as parcerias, para as associações, para os trabalhos em grupo, de alguma forma, enfim, tá? Pode ser bacana, amizades realmente, talvez até. Eu vou ler a mensagem A liberdade já é sua, Aquário. Percebemos que você é uma alma inquieta, curiosa e criativa, um fluxo de pensamentos e ideias. Você está constantemente em busca de um propósito, e isso faz parte da sua essência. Isso nos leva a reconhecer que você deseja compreender e vemos que se sente impotente quando não consegue discernir o que está por trás do que lhe acontece. Queremos ajudá-lo para que sua força não se torne uma fraqueza. Você precisa doar aos outros. Você é uma fonte de abundância para eles. Não se limite. Quanto mais você puder dar, mais nós lhe daremos o que você precisa. É hora de se libertar das estruturas que o aprisionam. Você precisa de ar, de liberdade. E essa mensagem chega até você para que possa se abrir. Espere mais. Chegou a hora de se libertar do confinamento da sua alma. Nossa, que mensagem diferente, né? Talvez, assim, para algum aquariano, seja, assim, uma questão de liberdade de algum tipo de estrutura rígida que pode estar mantendo você, né, confinado de alguma forma, reprimindo, restringindo você, tá? Mas eu tive a sensação de que essa liberdade é algo mais amplo mesmo. Aqui ele fala do confinamento da sua alma, né? Eu achei muito interessante, porque a primeira frase é: percebemos que você é uma alma inquieta, curiosa e criativa, um fluxo de pensamentos e ideias, que você está constantemente em busca de um propósito. E ele falou que isso faz parte de quem você é, né? Essa amplitude toda aqui, tá? Mas assim, eu não sei, a sensação que eu tenho, Aquário, é como se de repente você, por essa busca, de repente de propósito, de conhecimento, de informação, você tá querendo sempre fazer uma coisa diferente, sempre querendo mudar. Eu não sei se se você pode estar tendo muito disso, e de repente isso se tornando uma fonte de insatisfação para você. A ideia que eu sinto é um excesso de opções, é esquisito, tá? Mas é um excesso de opções, de informações, sabe? Quando você tem muito de uma coisa e aí você perde a motivação inicial do que você estava fazendo, o propósito inicial do que você estava fazendo. Eu não sei se está fazendo sentido, mas a sensação que eu tenho é essa. De repente você tendo muito de algo que talvez pudesse ser mais simples, mais fluido de alguma forma, tá? Enfim, vamos ver o que mais que vai aparecer na sua leitura, mas eu sinto isso, assim, é como se tem muita informação, né? E isso pode estar confundindo você, limitando você de alguma forma, em vez de ajudar, entende? Mas vamos ver o que mais aparece. Mas é isso que eu entendo, assim, é como se existe um excesso aqui, que pode estar, em vez de ajudar, atrapalhando, sabe? Um pouco isso, tá? Sabe aquela frase, às vezes menos é mais? É um pouco isso, tá bom? Mas vamos ver. Vou tirar uma palavra-chave. Um homem. Energia de um homem, né? Muito genérico, né? Vou tirar mais uma, tá? Olha lá o mental, né? Curiosamente, né?
Olha lá, muitas perguntas, muitas dúvidas. É exatamente mais ou menos o que eu senti. Um excesso de coisas sobrecarregando a sua mente. A sua mente que talvez já seja essa mente inquieta, porque tem essa sede de conhecimento, sede de talvez experimentação, de criação. E aí você de repente tá assimilando muita coisa e pode estar se perdendo um pouco, se confundindo, tá? Fez sentido, eu acho. Mas eu vou tirar mais uma, tá? Homem e o anjo. Nossa, tem uma ajuda aqui, tá? Talvez através de um homem, tá bom? Pra mim tá muito específico. Eu vou ler as duas aqui que eu fiquei curiosa, tá? Essa carta indica que você está acompanhado por seus guias, anjos, entes queridos falecidos ou mestres ascensos. O universo está te protegendo. Uau! E a carta do homem, como ele fala? Essa carta fala de um homem ou do consulente, uma pessoa dinâmica e enérgica. Talvez seja você, né? Essa pessoa, tá? Então, assim, mas eu senti forte essa ideia de uma ajuda, um auxílio, tá? Através de um homem, realmente, aqui, tá bom? Uma figura masculina aí. Mas eu gosto, talvez o seu guia, né? Ou a pessoa que tá te protegendo agora, a nível espiritual, seja um homem, tá? Um homem que partiu, um ente querido, ou um guia masculino, tá? Com essa figura masculina, de alguma forma. Curioso, né? Então, assim, você tem uma ajuda aqui, de alguma forma, esse mês, tá, ô Aquário? Seja um homem realmente, ou um guia, uma entidade masculina, tá? O seu caminho te protegendo. Bacana, né? Bom também, né? Vamos ver o que mais para Aquário? Com o tarô, o que mais que o tarô quer que os aquarianos saibam, por favor? Olha lá. É o... Tá vendo? Até me confundo. É o pendurado. Esse pendurado é bem diferente, né? É a borboleta no casulo. O momento que ela tá soltando, né? Liberando as asas aqui, tá? Tá travado em alguma coisa, né, Aquário? A justiça. Nossa, que sequência, né? 12 e 13. E o louco. Curioso, tá? A primeira ideia, assim, que eu tenho... Deixa eu só ver o fundo daí. 4 de copas. Nossa, eu ia comentar isso. Eu tô sentindo a energia do 4 de copas quando eu tava lendo essa carta. Porque é um pouco isso, a insatisfação, tá? Então vamos supor, você tem muitas ideias e aí você começa a criar, a colocá-las no papel, né? A torná-las realidade ou em prática e não gosta de nenhuma, sabe? É esse tipo de coisa. Ou então você tá fazendo uma coisa X, daqui a pouco você começa a coisa Y ao mesmo tempo e acaba não concluindo, não gostando de nenhuma. Então, tem muito forte essa ideia, assim, você não estando satisfeito, talvez, com as suas criações, com alguma coisa, de alguma forma, tá bom? É uma carta que traz um pouco a ideia da rejeição, você pode estar se sentindo rejeitado de alguma forma. Alguma coisa não tá legal aqui pro Aquário. Talvez seja a rotina um pouco confusa, né? Muitas tarefas, muitas demandas, pode estar te atrapalhando, né? Talvez precise rever a rotina, tá? Mas assim, então aqui a primeira mensagem é um pouco exatamente o que a gente estava conversando. É como se você está tentando desenrolar alguma situação, só que aí ou você se encontra como é que fala? Um limite, um bloqueio, né? Você fala, não é por aqui. E aí você, sei lá, tenta começar de novo com o louco. A ideia que eu sinto aqui é de você num ciclo, né? E o louco, ele fala de abandono. Então, é como se você estivesse começando uma coisa e você para. Começa uma coisa e para. E acaba ficando no caminho, entende? Tá? Então, é até muito curioso, assim, porque a justiça é a carta central, tá? Então, a justiça, ela fala, assim, de equilíbrio, né, para o seu mês. Ela vai pedir equilíbrio aqui. Hora de ajustar, hora de cortar o que está em excesso, hora de regras, né? Hora de equilibrar essa situação. Porque você tá... É como se você tá com dois extremos aqui, de cartas bem diferentes. Pendurado, que é uma carta de estagnação, falta de movimento, quando a gente está travado, realmente parado. E o louco já é o contrário, é uma carta que se movimenta muito, é uma carta que fala da liberdade, da importância da liberdade. Então, aqui podem ser realmente um fluxo muito grande de ideias, de iniciativas, você querendo começar as coisas, né? Só que aqui também tem uma questão de começar e não terminar, né?
parar no meio do caminho. E então é como se tanto essa energia quanto essa, elas estão conflituosas e nenhuma delas pode estar te ajudando nesse momento. Por isso a justiça está falando aqui, ordem. Agora é hora de pôr ordem, agora é hora de cortar esse excesso, tá? Se alternando entre dois extremos. A paralisação, vamos dizer assim, né? E o outro, muito movimento. Aqui é inquietação. A inquietação que essa carta estava falando, entende? Porque é como se nenhuma das duas energias pode estar convergindo, entende? Elas são muito opostas, né? E de alguma forma você não avança tanto, nem com uma e nem com a outra, né? Porque o louco ele tem essa ideia de abandonar, largar as coisas pelo caminho. Vai deixando, né? E aqui também essa pessoa, essa energia é uma energia que não se movimenta. Então, assim, não sei, é como se você estivesse alternando entre extremos, né? E aí, esse mês é importante haver um equilíbrio, tá? Um ajuste, um acerto, tá bom? Então, a justiça também pode falar, né, no contexto aqui mais vida geral, assim, de você realmente tendo que fazer alguns ajustes, tá? Algumas questões para lidar, talvez questões que envolvam a justiça, talvez você está reorganizando algumas coisas que envolvam cortes, né? Cortando gastos, enfim, esse tipo de coisas. Está reorganizando algum aspecto na sua vida. Normalmente, quando ela aparece, às vezes é financeiro, tá? Que a gente está dando uma geral ali, tá bom? Nos contratos, nas papeladas, vendo se tá tudo em dia, organizando aí, planilhando. É a carta da planilha essa daqui, tá? Então, assim, pode ser que você está estruturando aqui o seu orçamento, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aqui eu senti realmente muito isso. É como se esse mês o aquariano precisa de um equilíbrio nesses extremos, tá? Tanto a falta do movimento. Aqui por exemplo, para quem trabalha com criação, que é um pouco que aquela carta tinha falado, aquele momento de. Como é que fala? Que tem o nome? Quando você tá com falta de ideias? Esqueci o nome. Mas é isso. Aqui, tipo assim, aqui não tem ideia nenhuma. Aqui já tá cheia de ideias. E aí o negócio. E aí, só que aí acha que tá tudo ruim, né? Acha que nenhuma presta. Nenhuma presta. E larga tudo pelo caminho, entende? Não continua, não finaliza, não conclui, né? Então é muito importante ter esse equilíbrio esse mês, tá? Eu nem sei se tá fazendo sentido, mas é que realmente senti isso aqui. Organizar equilibrar essas energias, tanto da estagnação, quanto do movimento acelerado, impulsivo, sem pensar, que tende a abandonar as coisas pelo caminho, entende? É um pouco isso. A justiça vai pedir um pouco mais de ordem esse mês, tá, Aquário? Então, assim, eu acho que a justiça não é uma carta super confortável, a justiça, que ela implica que a gente tem que acertar algumas coisas aí que a gente está deixando pelo caminho, tá? Mas é para pôr ordem, é para equilibrar, é para fazer andar aquilo que está estagnado ou para cortar esse excesso de ideias, desperdício, tá me vindo a palavra. Pode ser um desperdício aqui, tá? De tempo, né? Porque quando você deixa aqui eu sinto essa energia muito forte dele abandonando as coisas. Então, começa e não termina, começa e não termina, né? Então, é uma desorganização, o louco, tá? Então, é um mês aqui de organizar a casa, tá bom? Colocar as coisas em ordem aqui, Aquário. Você vai ter ajuda para isso aí, tá bom? Também. Vamos ver para a vida amorosa, o que vem aí para vocês. Mês de ordem, disciplina com a justiça, tá? Disciplina, acho que é isso, tá? Talvez o segredo aqui é a disciplina. É a primeira coisa, organizar, né? Organizar o que tá bagunçado, às vezes é a agenda, a rotina, o seu ambiente, né? No espaço muito caótico, a gente não consegue realmente pensar direito, muitas vezes. Então, pode começar por aí, começa organizando as coisas, e aí o ritmo vai voltando, sabe? Não sei se fez sentido, parecer uma leitura direcionada aqui, tá? Mas vamos lá. Amor para Aquário. Para amor tá interessante aqui, hein, Aquário? Tem uma ligação de alma no seu caminho, tá? Muito legal. Aqui tinha um homem, né? Não sei. Tá meio parecido, né, a imagem? Enfim, mas coincidências. Mas tem alguém no seu caminho, uma ligação de alma chegando aí, tá? Fundo do deck, a gente tem uma energia dos ciúmes, tá bom? Tem alguém com ciúmes, tá?
Talvez você já encontrou essa pessoa, mas tem alguma influência esquisita aqui na sua energia, tá? Olha lá, novo encontro, olha só. Talvez essa pessoa, para quem não chegou ainda, vai estar chegando, tá? Olha lá o louco, né? O louco é essa energia do novo, do inesperado, da surpresa, tá? Então pode ter um novo encontro aí. Eu acho que eu vou ler as duas para vocês, tá? Estou sentindo. Essa carta dos ciúmes, ela saiu para touro também, que eu lembro, tá? Se você tirou essa carta, significa que você encontrará ou já encontrou alguém com quem tem uma conexão muito forte. Um relacionamento com uma ligação que parece inexplicável e na qual você pode se sentir um pouco desconfortável. Isso é perfeitamente normal, já que vocês já se conhecem. Suas duas almas decidiram se reencontrar. Vocês se atraem como imãs, vocês se entendem e têm a mesma perspectiva. Isso pode te assustar, mas seus guias confirmam que vocês são complementares e que este é um relacionamento que ajudará ambos a crescerem, tanto espiritual quanto pessoalmente. Uma ligação de alma no seu caminho. E é interessante essa carta, né? Porque ela fala que no início pode ser desconfortável, porque tem uma intensidade muito grande nessa ligação, tá? E eu acho que pode ter a ver com o que a gente está conversando no tarô também. Que aqui tem um aspecto meio caótico, de alguma forma, tá? Como eu falei, pendurado e louco. Energias muito diferentes, tá? Então, pode ter a ver. Talvez essa ligação, ela te assuste no início, de tão forte e intensa que ela pode ser, tá bom? Vamos ver a carta dos ciúmes. O ciúme está à espreita e ao seu redor. O que você faz, o que você tem e quem você é pode incomodar mais de uma pessoa. Portanto, você deve ter cuidado e escolher com sabedoria em quem confia. Essa carta também pode ser interpretada como representando o ciúme que você pode estar sentindo do seu relacionamento. Esse sentimento negativo não é de forma alguma benéfico para o seu relacionamento. Isso simplesmente evidencia uma falta de autoconfiança ou de confiança no outro. A culpa não é sua nem do seu parceiro. Você simplesmente precisa tentar entender o que está sentindo e por que está agindo dessa maneira. Enfim, mantenha-se, né, mais discreto em relação à sua vida, suas conquistas, tá? As suas parcerias também, tá bom? Deixa eu ver se a gente descobre mais alguma coisa sobre essa energia. Deixa eu pedir para clarificar. Vou tirar uma carta aqui. Possessivo. Ó, não sei se vai ajudar muito, tá? Mas pode estar vindo de uma pessoa possessiva. E eu tô sentindo muito forte a energia da mulher, né? Porque aqui tem uma mulher, né? Uma menininha aqui também. Curiosamente, as duas têm o mesmo tipo de cabelo. Seis pode representar talvez essa pessoa aí, tá? Mas é muito específico, eu acho já, né? Aqui, então, ele fala de alguém que gosta de, né? De manter, de segurar, né? Lembra um pouco aquela que abraça os bichinhos. Qual que é o nome dela? Felícia? Que abraça os bichinhos, tudo. Alguém que é muito protetor, né? Essa energia muito, né, um pouco exagerada aqui. E alguém que quer você para ele ou ela aí, tá? Talvez você esteja talvez você esteja se envolvendo com uma pessoa, talvez ciumenta e possessiva, tá? Pode ser aqui para alguém, tá bom? Enfim, então, e veja se não é você, né? Às vezes é você, tá? Então fique atento aqui com essa energia, tá bom? Para não pesar, né, na relação, tá bom? Você tem uma ligação de alma, então tem uma história interessante aqui, tá? Mas não sei, eu realmente senti essa energia de uma mulher, tá? Mas não vai ser para todo mundo, né? Vamos tirar agora o oráculo que tem as mensagens. Então, se você quiser pensar em alguém, esse oráculo traz mensagens aí da sua pessoa, ok? Olha que curioso, um anjo de novo, tá? Você já tinha aqui, né? Hoje. Divinamente guiado. Esse relacionamento está sendo divinamente guiado e protegido. Esperando. Esperar por você, esperar pelo seu retorno não tem sido fácil, mas eu ainda tenho esperança. Palco vazio. Eu me sinto vazio sem você. Você é o spotlight, né? O holofote, a luz do meu coração, tá? Engraçado que as duas cartas, elas estão falando de talvez uma distância ou um afastamento, né? Aí, tanto a espera quanto o palco vazio. Essa pessoa tá se sentindo vazia, tá? Mas não perde a esperança, tá bom? E a comunicação.
Se alguém que vocês estavam sem contato, tá? Que não se falavam há muito tempo, né? Que tem uma energia de afastamento, parece. Alguém vai entrar em contato, tá bom? E aqui ele fala assim: eu estou ligando para você porque você é a única que me capturou, a única pessoa que interessa, tá? Então, assim, tem uma comunicação acontecendo esse mês, Aquário, tá? Eu ia comentar uma coisa que, normalmente, quando eu vejo essa carta do Divinamente Guiado, ela fala que é uma relação que está sendo protegida. Às vezes, alguns afastamentos, eles têm um motivo para acontecer, tá? E porque ambas as partes têm que viver outras coisas, precisam passar por situações e depois no momento certo se reencontram, tá? Então, eu senti assim uma energia de tempo, tá? Talvez se você também tá dando tempo, né, com alguma pessoa, tá um tempo afastado, enfim, talvez foi necessário, tá? Por algum motivo. Eu sou casada, né? A minha história, inclusive, foi assim, né? Com meu marido, eu conheci ele quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, 20 anos, não lembro. E a gente ficou, e conheceu e, enfim, ficou e foi mais ou menos isso, né? E depois de alguns anos, a gente se reencontrou e aí tá junto até hoje. Então, assim, às vezes o tempo, ele tem a sua função, né? Por algum motivo, nas conexões, tá? Mas enfim, então aqui Aquário a gente tem essa ideia de uma comunicação acontecendo, tá bom? Alguém que sente muito a sua falta, espera pacientemente por você, pelo seu retorno, tá? E se sente vazio sem você, tá? Tem um vazio no coração dessa pessoa. Se você pensa, será que fulana sente a minha falta? Sim, fulana sente a sua falta, tá bom? Tá fazendo muita falta aqui no coração dessa pessoa. Não sei se é essa ligação de alma realmente aqui, tá? Que a gente tá falando, né? Pode ser, tá bom? E para você que não tá pensando em ninguém, tá bom? Eu acho que é a mesma ideia, né? Se você também se sente esperando por alguma coisa, uma pessoa que ainda não chegou, também sente que o seu coração tá vazio, tá querendo preencher esse espaço de alguma forma, tá? De alguma forma existe essa ideia da proteção, algumas coisas que a gente não entende muito bem, mas que são divinamente guiadas, né? Tem um tempo certo para acontecer, mas tem uma comunicação acontecendo aqui, tá? Então, esse mês tem uma conversa, uma mensagem, enfim. Mas alguma coisa nova tá surgindo aqui, tá bom? No seu caminho. Uma conversa com alguém bacana. E pode ser essa pessoa dessa ligação de alma, tá bom? Então, fique atento aí às pessoas que estão surgindo, as pessoas novas, tá? O louco é essa energia do inesperado, enfim. Então, pode ter um contato acontecendo aqui de alguém esse mês, tá? Talvez um contato inesperado, né? Contato inesperado aí. Vamos tirar uma música agora. Se você tiver alguém para pensar, pensa na sua pessoa. Uma mensagem para Aquário através da música ou para a vida amorosa, né? De uma forma geral, se você não quiser pensar em ninguém, tá bom? Qual é uma música para Aquário? Esse mês, oráculo. Opa. Essa música é muito bonita. Romântica, super romântica aqui. É a música do filme Ghost. Ghost não. Ai, meu Deus, Guarda-Costas. É a música I Have Nothing, Eu Não Tenho Nada, da artista Whitney Houston, maravilhosa. E a música uma vez mais, uma tentativa a mais, tá? E ela fala assim, ó. Não me faça fechar mais uma porta. Eu não quero me machucar de novo. Fique nos meus braços se você ousar. Ou eu devo imaginar você lá, você lá. Não se afaste de mim. Eu não tenho nada, nada, nada se não tenho você. Você vê você vê direto através do meu coração. Você quebra as minhas paredes com a força do seu amor. Eu nunca conheci o amor como eu conheci o amor com você. Vocês estão numa vibe meio romântica aqui esse mês, tá? Já tinha aquela energia da ligação de alma, agora uma música dessa, né? Enfim, e aquela carta. Eu tô achando engraçado, assim, porque. Engraçado com todo respeito, tá? Porque o guarda-costas, né? Querendo ou não, o filme e a história dele são pessoas muito diferentes, certo? De status, enfim, né? E aqui a gente tem essa ideia também, né? Aqui, se a gente for pensar em personalidade, aqui é uma pessoa um pouco mais travada, né? Mas até com medo, de repente, né? De fazer as coisas, enfim, alguém que não se arrisca muito. Aqui é o contrário, aqui é uma pessoa que se arrisca, que se joga, mais ousada, enfim. Aqui pode ser alguém mais sério, aqui é alguém mais
relaxado, até mais divertido. Então, assim, a gente pode estar falando de uma ligação de alma. Lembra que eles falaram que pode ser muito intenso? Talvez essa questão da intensidade tenha a ver com serem duas personalidades diferentes. A hora que eu vi essa música, eu lembrei realmente dela e dele, de serem de situações diferentes, né? A Whitney e o... Esqueci o nome do autor, do ator famoso, né? Esqueci. Mas me veio essa ideia, assim, talvez você tá conhecendo alguém, Aquário, que é uma ligação de alma, que é algo intenso, mas muito diferente também. Talvez por isso, essa certa confusão, essa certa intensidade que pode assustar, tá bom? Essa ideia de opostos que eu sinto aqui, tá? Enfim, a música é muito linda, né? Uma declaração, tá? No fundo do deck, quer tentar de novo com você, né? Aqui dizia que tá esperando, né? Enfim, que tá vazio sem você, tem comunicação chegando. Olha lá, o fundo do deck, a música Let Her Go, você a deixou ir, né? O artista é o Passenger. E Yearning, é alguém que anseia por você, exatamente. Tá? Duas cartas falando disso. Tá pensando em alguém, a pessoa realmente sente muito a sua falta. Não esquece você, tá bom? Muito curioso, né? Você tem uma ligação muito forte com alguém realmente aqui, tá? Se é que essa pessoa já não chegou, tá? Uma música aqui do Drake também é... Só que eu não lembro o que significa greed, eu não lembro se é orgulho, ganância, uma coisa assim, tá? Bom, eu vou colocar a música aí, se não tiver nenhum problema, se não bloquear, ok? Share my life, take me for what I am, 'cause I'll never change all my colors for you. Take my love, I'll never ask for too much, just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you dare. Must I imagine you there? Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Vou tirar agora as perguntas. Se tiver uma pergunta para fazer, pode fazer nesse momento. Esse oráculo costuma ter uma resposta mais objetiva, ok? Então, vamos lá. Uma resposta para Aquário, por favor. Opa. Ele fala assim, ó, você está na luz. Curioso, né? Terceira vez um anjo aqui na sua leitura, muito sem contar o oráculo, né? Enfim, mas que já é dos anjos, né? Ok. Mas esses aqui não são de temáticas de anjo, tá? Então tem muito forte essa ideia de você sendo muito, muito guiado esse mês, realmente protegido, tá? Proteção aqui bonita, forte pra você, tá bom? Deixa eu só ver o que que é essa resposta, né? Se isso serve mais pra um sim, mais pra um não, o que que é isso aqui, tá? Um raio de sol, um brilho cintilante, uma auréola radiante envolve você em suavidade e proteção para este questionamento. Seja qual for a resposta, você está em um momento crucial da sua vida para alcançar o seu melhor. Tudo ficará bem, tá? Engraçado, né? Ele não dá um sim ou não, mas ele diz que tudo vai ficar bem, tá bom? Em relação à sua questão, à sua preocupação, seja ela qual for, tudo fica bem. Aí, o Aquário. Interessante, né? Gostei. E muito forte essa ideia realmente da proteção dos anjos, tá? Vamos tirar uma mensagem do oráculo Orações Divinas. Esse oráculo vai trazer algum aspecto que pode ser legal você olhar e uma oração também para te ajudar com essa questão. Uma oração divina para Aquário. Missão de vida, tá? Sua oração tem a ver com a sua missão de vida para esse mês, tá? Talvez você tá em dúvida, né? Aquela questão da inquietação e tudo mais. Então, pode ter algum alinhamento acontecendo aqui em relação ao seu propósito de vida realmente, tá?
Eu vou colocar a oração na descrição, tá bom? Porque é uma oração muito longa. Deixa eu só ver o que ela fala para você. Essa oração intervém quando o caminho da sua missão ou os meios para realizá-la não estão claros e você se encontra numa encruzilhada da vida. Portanto, essa oração não é adequada para uma situação pessoal ou romântica. Estamos aqui unicamente no contexto da sua missão. Se você tirou essa oração, está passando por um período turbulento, onde tudo parece impossível, inacessível e incompreensível. Um ponto de virada em sua vida, onde os acontecimentos estão te impulsionando a se alinhar com sua alma. Isso pode ser vago, mas lembre-se de que você faz parte do plano de Deus, que você foi escolhido. Mantenha a fé, invoque sua alma com esta maravilhosa oração, para que ela seja guiada e o caminho iluminado sob seus pés. Então, acho que a mensagem tem tudo a ver com o que a carta inicial falou, tá? Tem algum tipo de, realmente, inquietação, né? Encruzilhada que você pode estar vivendo nesse momento. Por isso, essa inquietação, essa dúvida, né? Sobre qual caminho seguir, tá? Essas energias tão diferentes que a gente está falando aqui, né? E o caminho da oração é o seguinte. Antes de orar, convido você a analisar a situação, procedendo passo a passo. Ele pede para você refletir e até escrever sobre algumas questões aqui, ó. Qual é a minha encruzilhada? Onde estou agora? Paralisado, inativo, incapaz de agir. Qual decisão devo tomar? Qual é a decisão que está te impactando aí? É mudar de emprego? É pedir demissão? É fazer um novo curso? Que medidas que eu posso implementar? Quais são os meus medos nessa situação? É planilhar, ó lá. É para você planilhar, né? É escrever sobre esses pontos para ajudar você a trazer essa clareza, entende? É exatamente isso, é organizar, estruturar, tá? Essas dúvidas, responder essas perguntas pode ajudar você a trazer um pouco mais de clareza para uma situação, tá? Aí ele fala assim, ó, isso lhe permitirá esclarecer pontos frequentemente negligenciados e entender por que você está nessa encruzilhada. Também o ajudará a expressar suas palavras e intenções em oração. Essa oração deve ser recitada ao tirar essa carta, mas você também pode usá-la quando se deparar com uma situação específica, sombria e obscura em sua jornada de vida. Deve ser recitada uma única vez, mas somente após o trabalho prévio de conscientização. Então, a ideia aqui é você elencar esses pontos, responder esses questionamentos que o oráculo sugeriu, se isso tudo ressoar com você, tá, pessoal? Sempre lembrando isso, né? Escreve sobre isso, né? Enfim, e após ter feito esse levantamento de informações, vamos dizer assim, aí você faz a oração. É uma oração bem bonita, tá? Vai ficar na descrição aí para quem se interessar, tá bom? Para trazer um pouco de clareza para você, que tá passando por um momento confuso em relação ao seu propósito de vida aqui, tá bom? Interessante, né, essa mensagem. Tirar uma oração também, ó. Tirar uma poção também para vocês, uma poção mágica para Aquário. Opa, surpresas, Aquário. O louco já é essa energia, tá? E aqui, de novo, surpresa. Tem surpresa chegando esse seu mês de novembro. Então, surpresas chegando aqui, tá? Deixa eu ver se ele fala que surpresa é essa. Ó, cortei aqui. Uma sorte, tá? Uma chance, uma oportunidade, o sol, tá bom? Então, assim, parece positivo, ok? Surpresas falando de sorte pra você, tá? Oportunidades aí. Aproveite, tá bom? Tem alguma coisa boa chegando, tá? Uma surpresa boa. Queria matar a curiosidade se era boa ou não, né? Que às vezes a surpresa nem sempre é boa, né? Vou tirar um salmo para vocês também. Um salmo para Aquário. Salmo 42. Acho que é tipo um servo. Ele traz o versículo 2, né? Deixa eu ver o que esse salmo fala aqui no livro. Interessante a mensagem desse salmo, tá? Tem muito a ver com um anseio, tá? Depois, se você quiser pesquisar mais sobre ele, tá? Que aqui eu vou ler a interpretação do autor do livro desse oráculo, tá? Como uma corça que clama por água, minha alma clama por ti, ó Deus. Ouça a si mesmo. Há algo que você quer fazer e não pode mais adiar. Independentemente de você retornar ou não a este mundo, uma coisa é certa. Você será a pessoa que é agora apenas uma vez. Por essa razão, é importante que você reconheça seus desejos. Desejos persistentes são desejos profundos, e desejos profundos são frequentemente desejos da alma. Ele conta uma história sobre uma pessoa chamada Reb Zushia,
que ele não conhece, tá? Mas diz assim: Reb Zushia disse aos seus alunos enquanto agonizava que temia a corte celestial. Seus alunos ficaram admirados. O santo Reb Zushia, o que ele poderia temer? E Reb Zushia respondeu: tenho medo que Deus me diga: Zushia, eu não esperava que você fosse Moisés, ou Davi, ou Abraão. Mas você não acha que poderia ter sido mais plenamente Zushia? Ou seja, né, o medo dessa pessoa, né, depois eu coloco, acho que ele é um rabino, não sei, alguma coisa assim, era chegar lá, né, na frente de Deus, enfim, e não ter se realizado completamente, não ter sido ele mesmo. Então, assim, ele não tinha medo de não ter feito grandes coisas, como, né, o Moisés, Davi, enfim. O medo dele era chegar na frente de Deus, né, e não ter conseguido ser ele mesmo. Então, esse salmo, de uma forma interessante, traz esse questionamento para Aquário. Você está sendo 100% você? Você tá realmente seguindo o caminho que você veio para trilhar, que não é o mesmo caminho meu, que não é o mesmo caminho do seu namorado, da sua namorada, da sua mãe, do seu pai? A ideia que eu sinto é que existe esse vazio de alguma forma. Ou não um vazio, mas uma inquietação, né? Uma dúvida sobre isso, que pode estar realmente incomodando você, Aquário. E eu acho que isso é para quem está se incomodando, né? E eu acho que o convite aí é esse, é você ser 100% você. E não se deixar confundir pelo caminho dos outros, pelas escolhas dos outros que são deles. Siga o seu próprio caminho, tá? Se você sentir, faça esse salmo, leia mais sobre ele, sobre a história dele, enfim, pode ser legal para você. Tem muito a ver com a sua leitura, eu acredito. E a carta da oração da missão de vida também, tá bom? Essa é a sua mensagem. Desejo que o mês de novembro seja excelente, Aquário. Fiquem com Deus.